As mudanças climáticas não são um fenômeno recente. Ao longo da história, civilizações antigas enfrentaram transformações dramáticas em seus ambientes que moldaram suas culturas, economias e até mesmo sua sobrevivência. De secas prolongadas a enchentes devastadoras, as variações climáticas influenciaram profundamente o curso da história humana. Ao estudar como as civilizações antigas responderam a esses desafios ambientais, obtemos uma compreensão mais profunda de sua resiliência, adaptação e, em alguns casos, colapso. Este vídeo explora como as mudanças climáticas impactaram as antigas civilizações e as lições que essas histórias oferecem para o presente. O colapso da civilização maia que floresceu na América Central, enfrentou um colapso misterioso durante o século IX. Estudos recentes indicam que uma série de secas severas contribuiu significativamente para o declínio dos maias. A falta de água devastou a agricultura, base da economia maia, levando a uma escassez de alimentos e ao colapso social. Os maias tentaram adaptar-se construindo reservatórios e cisternas, mas esses esforços não foram suficientes para enfrentar as secas prolongadas. A desintegração política e a guerra civil exacerbaram a situação, culminando no abandono de suas grandes cidades. A seca que derrubou o Império Acádio localizado na Mesopotâmia, experimentou uma era de grande expansão e prosperidade até que uma seca catastrófica, há cerca de 4.200 anos, provocou seu colapso. Evidências paleoclimáticas indicam que essa seca durou cerca de 300 anos, reduzindo drasticamente a disponibilidade de água e terras férteis. Como resultado, as colheitas fracassaram, a fome se espalhou, e o caos social se instaurou. A incapacidade de se adaptar rapidamente ao novo clima transformou o outrora poderoso império em ruínas, demonstrando a vulnerabilidade das civilizações antigas às mudanças climáticas. A crise climática e o colapso da civilização arapiana. A civilização do Vale do Indo, também conhecida como Arapiana, prosperou há mais de 4.000 anos, mas começou a declinar devido a mudanças climáticas drásticas. Estudos geológicos mostram que a mudança nos padrões dos rios, possivelmente devido à variação climática, levou ao esgotamento dos recursos hídricos essenciais para a agricultura. As cidades começaram a ser abandonadas, e a sociedade se descentralizou. Sem água suficiente para sustentar suas práticas agrícolas avançadas, a civilização arapiana não conseguiu manter sua complexa infraestrutura e eventualmente desapareceu. O impacto das erupções vulcânicas na civilização minoica situada na ilha de Creta, sofreu um golpe devastador com a erupção do vulcão Tera por volta de 1600 a.C. Essa erupção gerou tsunamis e lançou cinzas vulcânicas na atmosfera, causando mudanças climáticas significativas na região. A queda nas temperaturas e as chuvas ácidas resultantes afetaram a produção agrícola, gerando uma crise alimentar. Embora os minoicos tenham sobrevivido inicialmente ao desastre natural, a instabilidade social e econômica subsequente facilitou invasões e, eventualmente, a queda da civilização. Este evento demonstra como mudanças climáticas repentinas e desastres naturais podem alterar drasticamente o destino de uma sociedade. A pequena idade do gelo e o declínio da Groenlândia nórdica. Os assentamentos nórdicos na Groenlândia prosperaram durante os séculos X e XI, mas entraram em declínio durante a pequena idade do gelo, que começou no final do século XIII. À medida que as temperaturas caíram, a agricultura tornou-se cada vez mais difícil, e os pastos escassearam. Os nórdicos tentaram adaptar-se, mas a mudança no clima resultou em menor produção de alimentos e aumento da competição por recursos. Com o tempo, a população diminuiu, e os assentamentos foram abandonados, ilustrando como mudanças climáticas prolongadas podem causar a extinção de comunidades inteiras. A desertificação do Saara e o fim das civilizações do norte da África. Antes de se tornar o vasto deserto que conhecemos hoje, o Saara era uma região verdejante com lagos e rios, apoiando diversas civilizações. Por volta de 5.000 anos atrás, mudanças climáticas graduais causaram a desertificação da região, transformando o Saara em um deserto. As comunidades que ali viviam foram forçadas a migrar ou adaptar-se às novas condições áridas.
Esta mudança dramática alterou os padrões de migração humana e deu origem a novas formas de vida nômade, adaptadas à sobrevivência no deserto. O desaparecimento dessas civilizações ilustra a força transformadora do clima sobre as paisagens humanas. As inundações do Nilo e o Egito Antigo dependiam fortemente das inundações anuais do rio Nilo para sustentar sua agricultura. Quando as inundações se tornaram imprevisíveis devido a variações climáticas, a produção agrícola foi gravemente afetada, levando a períodos de fome e instabilidade política. Registros históricos indicam que secas severas durante o Reino Antigo e o Reino Médio contribuíram para o declínio das dinastias e o colapso de instituições governamentais. A relação crítica entre o clima e a estabilidade política no Egito Antigo destaca como as civilizações antigas estavam intimamente ligadas ao seu ambiente natural. O desaparecimento dos Anasazi no sudoeste dos Estados Unidos, uma antiga civilização que floresceu no sudoeste dos Estados Unidos, enfrentaram um declínio misterioso no século XIII. Estudos sugerem que uma seca prolongada, que durou mais de 50 anos, desempenhou um papel crucial em sua queda. A escassez de água forçou a migração de populações e o abandono de cidades e aldeias bem estabelecidas. A falta de recursos hídricos sustentáveis tornou impossível a continuidade da vida em seus complexos de penhascos. Este exemplo mostra como mudanças ambientais prolongadas podem levar ao colapso de comunidades inteiras. A queda de Angkor e as mudanças climáticas no Sudeste Asiático, centro do Império Khmer, declinou drasticamente no século XV, e muitos estudiosos apontam para mudanças climáticas como uma causa significativa. Variações no padrão de monções, alternando entre inundações severas e secas devastadoras, prejudicaram a infraestrutura hidráulica que sustentava a agricultura de arroz. Incapazes de prever e adaptar-se rapidamente às flutuações climáticas, os habitantes de Angkor enfrentaram a fome e a desestabilização social. O abandono gradual de Angkor reflete a vulnerabilidade das civilizações antigas às mudanças nos padrões climáticos. A mudança climática e o declínio do Império Romano enfrentou vários desafios climáticos que contribuíram para seu declínio. Durante o período conhecido como Ótimo Climático Romano, o clima favoreceu a expansão agrícola e o crescimento populacional. No entanto, a transição para um clima mais frio e instável no final do Império, conhecida como Pequena Idade do Gelo, afetou negativamente a produção agrícola. As colheitas fracassadas e a fome subsequente exacerbaram as pressões econômicas e políticas, acelerando o colapso do império. Este exemplo ilustra como as mudanças climáticas podem afetar até mesmo as sociedades mais avançadas. A recessão climática que impactou a China antiga, períodos de recessão climática, como a Grande Seca do século II, causaram profundas crises sociais e políticas. Durante a dinastia Han, essa seca prolongada resultou na perda de colheitas e na fome, levando a revoltas camponesas e à instabilidade política. A combinação de desastres naturais e resposta inadequada do governo contribuiu para o colapso da dinastia. A história da China antiga mostra como as mudanças climáticas podem desestabilizar sociedades, especialmente quando combinadas com conflitos internos e maus manejos de recursos. O colapso do Império Inca e a Pequena Idade do Gelo dominou grande parte da América do Sul antes da chegada dos espanhóis, também sentiu os efeitos das mudanças climáticas. Durante a Pequena Idade do Gelo, temperaturas mais frias e padrões climáticos imprevisíveis afetaram a agricultura de altitude dos Incas, especialmente o cultivo de batatas e quinoa. A redução na produção agrícola causou tensão social e pode ter enfraquecido a coesão interna antes da invasão espanhola. As dificuldades impostas pelo clima adverso contribuíram para a queda rápida de uma das maiores civilizações da América pré-colombiana. Até a próxima!